Eu acho que todos vocês já devem ter visto, mais ou menos, aparecer nas redes sociais alguém que posta, que escreve ou que faz um vídeo e usa os seguintes termos: amigues, todes, obrigade. Em maior ou menor escala, alguém já deve ter escutado, já deve ter visto, lido esses termos. Todos, em vez de falar todes, a pessoa coloca um arroba no lugar do A, alguma coisa assim, alunas, e coloca um X no lugar do A, que é para contemplar tanto o masculino quanto o feminino. E esses dias eu tava no Facebook passando lá, vendo umas coisas, e apareceu uma postagem da Adriana Calcanhoto, e era um post, eu acho que de agradecimento, porque tinha atingido lá, sei lá, 1 milhão de seguidores, uma coisa assim. E aí ela colocava lá, obrigade. E aí, gente, nossa, foi um furor nos comentários, assim, nossa, uma reação que se tivesse uma fogueira acesa, pronta, acho que catavam a Adriana qualquer outro e jogavam lá dentro da fogueira, porque malharam ela de todas as formas que vocês podem imaginar, falando que é um desrespeito com a língua portuguesa, que é um absurdo, que como que uma compositora do quilate dela fazia isso com a língua portuguesa. E aí eu queria, sobre isso, fazer uma breve reflexão aqui com vocês, que eu não sou linguista, não sou formado em letras, mas eu queria trazer algumas reflexões sobre isso. Primeira coisa é pensar que a língua portuguesa, ela tem uma história. E a gente fala do jeito que a gente fala hoje porque a língua foi se transformando ao longo do tempo, ao longo dos anos e dos séculos. Então, certas coisas que a gente fala hoje, tipo, o exemplo mais clássico é a palavra você. A palavra você não é assim desde sempre, ela foi mudando. Então era vossa mercê, foi para vós missê, e aí foi diminuindo e transformando até chegar em você. E é muito comum hoje em dia, se você estiver falando com familiares, né, numa conversa mais informal, você não vai usar nem você usa se. Né? Você vai fazer tal coisa, você vai vir aqui hoje, você usa o se. Se você estiver falando nas redes sociais ou no WhatsApp, você vai usar um VC, ou um CE, né? Ou até um C, só o C. Então, a gente costuma fazer isso, a gente vai abreviando, abreviando, e com isso a língua vai mudando. Essas mudanças demoram para aparecer, às vezes para ser incorporadas, principalmente na versão oficial da língua, mas elas vão aparecendo, né? A língua, ela sempre se transforma, ela sempre se transformou. Tem estrangeirismos que a gente usa hoje, que tipo, sei lá, na década de 90, quem era da década de 90 ou da década de 80, não estava acostumado a ouvir, por exemplo, delete. Deletar é uma coisa que hoje em dia está no nosso vocabulário e que até outro dia não estava não, quer dizer, foi uma coisa que apareceu, que veio do inglês e que a gente incorporou. A língua tem uma história, quer dizer, quando, por exemplo, uma professora entra numa sala de aula e fala, por favor, todos os alunos sentados, as meninas sabem que elas devem se sentar também, né? Ou seja, elas sabem que mesmo as professoras não falando alunos e alunas, elas estão inseridas naquela fala, né? Os meninos já vão estranhar, a partir de uma certa idade, se a professora falar todas as alunas, por favor, sentadas, os meninos já vão virar e falar, professora, mas eu não sou aluna, não sou menina, quer dizer, isso é oficial na língua, né? Se tem 30 mulheres numa sala, 30 professoras numa sala, e tem um professor homem, o certo, do ponto de vista da língua portuguesa oficial, é você se dirigir a essas pessoas como os professores aqui presentes. Então isso em si já é um machismo da língua, né? Você pode falar, mas tudo é machismo agora, tudo é machismo. Mas gente, é machismo. Se você parar pra pensar, assim, mas eu nunca me incomodei com isso. A gente pode não se incomodar porque é uma coisa que a gente naturaliza, né? Desde criança a gente aprende que tem que ser assim. Então a gente se acostuma. E aí a gente naturaliza. Mas se você for parar para pensar, é uma coisa machista. Então, diante dessa discussão mais contemporânea, né, de que a língua ela reproduz machismo, de que as pessoas que não são binárias, né, que, enfim, transitam aí entre os gêneros, ou para ser uma forma mais democrática, né, para você falar de homens e mulheres em uma única palavra, já contemplar homens e mulheres, usar um gênero neutro, né? Algumas pessoas têm usado, principalmente nas redes sociais, têm usado esse termo todes, amigues, alunes, né? E aí eu vejo assim uma reação muito grande das pessoas. Se você for parar para pensar, a nossa língua, ela tem uma série de palavras já que são neutras e que terminam em e, justamente para contemplar os dois gêneros, né? Então, masculino e feminino. Então, por exemplo, você tem aluno e aluna, mas você tem estudante. Estudante já é masculino e feminino, você não tem estudanto e estudanta, né? É estudante, é visitante, residente, governante.
Você tem governanta também, é verdade, mas aí o sentido é um pouco diferente. E você tem presidente, por exemplo, o que eu acho que é uma coisa muito curiosa. Não sei se vocês já repararam, mas, por exemplo, nas minhas redes sociais eu reparo que as pessoas que reclamam desse todes, amigues, né, obrigade, são as mesmas pessoas que chiavam na época que a Dilma era presidente e que queriam chamar a Dilma de presidenta. Não sei se vocês lembram que tinha essa discussão, né? Quando a Dilma era presidente, tinha lá uma galera que queria chamar ela de presidenta. E aí criou assim, uma grande discussão, porque alguns linguistas acreditam que existe a possibilidade de presidenta, mas outros não, né? Porque a língua portuguesa também tem isso. Tem algumas coisas que são certo e errado, mas tem outras coisas que depende. Então algumas coisas na língua têm essa flexibilidade. E com presidenta é a mesma coisa. Tinha gente dizendo que tudo bem, podia usar presidenta. E tinha gente não, dizendo que o certo era presidente. Mas o que eu quero chamar a atenção é que perceba, né, como as mesmas pessoas que ficam irritadas com o amigue, né, o todes, não queriam que ela fosse chamada de presidenta e reivindicavam que ela fosse chamada de presidente, né? Então, assim, qual que é a coerência? E por outro lado, essas pessoas que também são contra o todes, amigue, eu não vejo ninguém assim esperneando porque quer ser chamado de estudanto. Porque eu quero ser chamado de visitanto, porque eu sou homem, eu não quero ser chamado de visitante. Tudo bem, deve ter uma explicação, uma história aí por trás da palavra, né? Por que é visitante, não visitanto. Como eu disse, eu não sou linguista, não sei dizer qual que é o histórico, mas deve ter algum motivo por causa da raiz da palavra e tudo mais, né? Mas assim, não é visitanto e visitanta, é visitante. E aí você não vê ninguém reclamando porque é chamado de visitante. Por quê? Porque as pessoas acostumam. Elas acostumam, isso já desde pequeno a gente aprende, assim a gente naturaliza certas coisas. E lembrando, gente, a língua ela muda o tempo todo, como eu já disse, mas assim, quem tem um pouco mais de idade vai lembrar, por exemplo, do uso do trema, né, em palavras como tranquilo, né, que tinha aqueles dois, acho que quem é mais novo não sabe nem o que eu tô falando aqui, que diabo é trema, né? Aqueles dois pontinhos, assim, que você colocava em cima do U, isso se usava, né, e caiu também. Coisas de mais antigamente ainda, que o pessoal escrevia farmácia com PH, essas coisas. E mudam, né? Muda, a língua muda, porque a gente vai mudando a língua. Muitas dessas pessoas que ficam aí chiando, que todes, que obrigado, que é um absurdo, que é uma agressão à língua, não sei o que lá, são pessoas que você vai ver como elas escrevem. Gente, escrevem tudo torto. É muito difícil a pessoa que usa a língua formal, o padrão formal da língua o tempo todo, em todas as ocasiões. É muito difícil, a gente sempre acaba mudando a língua em maior ou menor grau. Tipo, quando você está num ambiente mais formal, você vai usar uma língua mais formal. Mas quando você está entre amigos, com a família, no WhatsApp, escrevendo na internet, gente, todo mundo, sabe, muda muito a língua. Muda muito, não tem ninguém que escreve, né, 100% correto do ponto de vista formal. Se você abrevia o você, por exemplo, coloca VC, você não vê ninguém assim surtando nos comentários porque a pessoa abreviou lá, usou um VC, né? Às vezes alguns erros mais grosseiros assim de língua portuguesa, aí às vezes as pessoas surtam mesmo. Mas normalmente, se você escreve assim de um jeito um pouco mais informal, você não vê as pessoas surtando porque você está destruindo a língua portuguesa, né? Agora você fala todes e nossa, surto geral, né? Então, ai, gente, calma, calma, né? Não sei se precisa tudo isso, né? Adriana Calcanhoto, coitada, deixa lá, nada ficou no lugar, nada, como é que é a história? Vou mergulhar sua guia, eu vou quebrar os seus discos, eu vou vender minha alma. Coitada, né, gente?